Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Boa noite, Carlos, Marli, Boa noite, Marli. Margarida. Marcelo. Boa noite, Marcelo. Marli, Margarida e Marcelo. Ó, MMM. 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 MC. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Nossa Senhora. Boa noite, Chico. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Na verdade, é MMCC, né? É. Ó, MC, isso é um indicativo, hein? É indicativo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem. Bom, então estamos novamente, né? Na nossa reunião, graças a Deus, né? E hoje, quem faz a leitura do Evangelho, quem vai começar a nossa reunião é o Carlos, né, Carlos? Sou eu. Ah, Marli. Eu sou Aí o Carlos faz o Espíritos. livro dos Espíritos, isso, verdade. Isso. Ok. Acabei de falar para a Margarida, a hora que eu fui falar na reunião, falei errado. Tá bom. Fica à vontade, Marli. Então, neste momento, a gente vai pedindo à nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos conduza até Jesus, e Ele até o Pai Celestial, para que essa reunião seja feita com amor, compreensão, que esse conhecimento que nos leva seja abençoado todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A Página que é do teu livro, dona Marli? O meu é 51. Vamos lá. É a saga. Meu é 39. Depende da edição, né? Da edição, sim. Do tamanho, né? O meu é 106. Olha. Acho que é Instruções dos Espíritos da Nova Era? Não, mundos inferiores e superiores. Capítulo 3. Nova Era, capítulo 1. Vamos mais para frente. Capítulo 3. Item 8. Isso. Vou pegar aqui no índice. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 3, é. Isso, pessoal, desculpe. Imagina. Pronto. Muito bem, muito bem, né? Então Podemos vamos lá. começar? Sim, fica à vontade, Marli. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele um homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Nesse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros.
e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Desculpa, entre seus graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que o homem adulto se tem dificuldade de reconhecer um embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições de vida moral e material não são bem outras que as sobre a Terra. A forma do corpo é sempre como por toda parte a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da matéria terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deterioração que engredam a predominância da matéria, os sentidos mais delicados. Tem percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo, a leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes dos campos de Elísios. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e parecem aos seus amigos tal como conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão, que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançado, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietação e de angústia. É proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição, longe de ser um objeto de pavor. Ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão de pensamentos. Eu parei aqui porque nós vamos entrar em outra parte. Tudo bem? Tudo bem. Então, Tudo bem. eu parei porque agora a gente depois vai entrar no mundo felizes, né? Na verdade, sim. Aí eu pensei comigo que talvez fosse melhor a gente explicar essa parte primeiro. Sem né? problema. Mundo inferior, mundo superior, né? O que vocês acham? Pode ser? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Porque assim a gente Tá, vai tá. aprendendo por partes, né?
Sim. Então, tá. O que eu entendi aqui, né? A benevolência de Deus é muito grande, né? Antes de tudo, a casa do meu pai existe muitas moradas. Então, essas moradas têm aqui, no ponto de partida, os espíritos inferiores, né? Que eles têm a forma humana, porém, não tem a delicadeza, a beleza, a perfeição. Mas, porém, Deus é benevolente e, de alguma forma, lá dentro deles, na intuição deles, Deus está com eles. Então, vai trabalhar para que eles venham a se adiantar no mundo da evolução, porque nada é parado, nada é estático, né? Tudo é relativo. Lembrando que o Einstein sempre dizia, né? Chegou a falar a teoria que o universo expandia. Depois ele voltou atrás, mas hoje já foi provado que ele estava certo, né? Então, nada está estático. Até os mundos são relativos. Então, dizer que o mundo inferior não vai evoluir, vai. A gente está aqui trabalhando para evoluir, estamos. Todos os mundos evoluem. Sobre os mundos já mais evoluídos, né? A maioria dos espíritos, né? Eles já estão num grau da mesma forma humana como nós, né? Mas uma beleza, uma perfeição, melhores condições. Eles, ao invés de andar, faz a volitação, né? Ditado por muitos. E uma coisa que é legal a gente saber, que os espíritos superiores trouxeram isso para a gente, da gente entender que a gente vai evoluir sempre, né? E que nós também estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto do término, né? Em relação ao mundo de prova e expiação, está mais próximo assim do começo do que do fim, né? Do ponto de partida do que, né? Então a gente está aqui trabalhando para a gente conseguir evoluir, pelo menos no mundo de regeneração. Aí eu queria que vocês falassem um pouco também, né? Então, quando esse livro foi escrito, o mundo que nós tínhamos era bem diferente do mundo que a gente tem hoje. Esse item, né, de mundos, na minha opinião, é um dos itens que conforme o tempo passar, a gente vai ter mais informações sobre esse item, né? O livro diz, porque veja bem, naquela época, qualquer coisa que eu dissesse sobre um outro mundo habitado com os seus seres, seria muito, muito além para a visão deles da época, né? Mas hoje, com a pesquisa espacial, né? O homem quase voltando para a Lua, indo para Marte, etc, etc. A gente em vias de descobrir outros lugares com vida no sistema solar, né? Marte, bem provavelmente, e outros lugares aí, que a gente, em breve, a gente vai ver que a vida, na verdade, o universo, ele prima pela vida, não pela não vida, né? É engraçado a gente ver que nessa época, né, de Kardec, a visão do universo era uma visão romântica, né? Né? Se romantizava o universo, etc. Aí depois, com as descobertas científicas, né, conforme elas foram acontecendo, isso sumiu. A astronomia, a astronáutica, ela mostrou um mundo mais inóspito, né? Porém, com o tempo,
a visão romântica ela começou a retornar. Por quê? Por exemplo, vou falar sobre a água, né? Nessa época, né, pouco se sabia sobre água. Por que eu falo sobre água? A água é o componente principal da vida, né? Pelo menos a vida como conhecemos, né? Existem outras possibilidades, mas para a vida como conhecemos, a água ela é básica, né? A água, o carbono. Então, no começo, né, os cientistas achavam que a água era uma raridade no universo, né? Conforme o tempo foi passando, eles foram descobrindo que isso era o contrário. Por exemplo, hoje nós sabemos que a Lua tem água. Água congelada, mas tem. Marte tem água. Vários satélites de Júpiter, Saturno, eles têm oceanos, né, cobertos por uma camada de gelo. Então, e mesmo mais longe, né, os cientistas eles têm sido capazes de ver água, detectar água em vários outros sistemas estelares. Então, hoje a gente vê que é o contrário, né? A água, ela é assim muito frequente pelo universo afora, né? No nosso sistema e pelo universo. E obviamente, partindo do princípio que Deus não criou nada inútil, certamente, né, há outros planetas habitados. Com certeza, isso é uma verdade, não é absoluta, porque nós não, pelo menos não oficialmente, nós não os encontramos ainda. Mas é uma verdade. Isso, com certeza, é uma questão de tempo. E é justamente essa época, agora que nós estamos vivendo, é que essa interação ela vai se tornar mais frequente, né? E várias coisas que estão aqui no Evangelho, que estão nos livros dos Espíritos, a gente vai atualizar pela ciência. Por exemplo, aqui ele fala em vida humana. Se eu chegasse para você, eu sou um espírito, né? Eu estou falando sobre o universo, os planetas. Se eu chegasse para você lá no metade do século XIX, segunda metade do século XIX, se eu te dissesse que, na verdade, são formas humanoides, não humanas, imagina só se as pessoas iriam entender, né? Então, hoje a gente sabe que as formas são humanoides, não humanas. O que se quer dizer com isso? Eles têm normalmente, né? Normalmente membros, cabeça, tronco, etc. Mas eles não são exatamente como nós, né? Não. Então a gente precisa manter a cabeça muito aberta, porque isso vai começar a se tornar realidade em breve, né? Em breve esse contato, né? Em breve é o que os espíritos, quando os espíritos falam em breve, em breve na cabeça deles, né? Então, tipo, 50 anos, 100 anos, sei lá. Mas em breve, isso já vai se tornar uma realidade. Justamente pelo fato da Terra estar em momento de transição, né? Nós vamos deixar de ser um planeta de prova e expiação e um mundo de regeneração. E esses nossos irmãos do espaço, eles estão ajudando, eles já estão nos ajudando nesse processo, tá? Porque, veja bem, será que o nosso planeta é importante? Sim, nosso planeta é importantíssimo para o equilíbrio do sistema solar e inclusive, o equilíbrio pelo menos, dos sistemas ao redor do nosso sistema solar. Na Né? nossa É importante. galáxia, né? Da parte da galáxia onde a gente está. O planeta Terra, ele é importante. Mas mais importante do que o planeta somos nós. Porque nós somos os que habitam, né? Então, para a gente viver nesse planeta, a gente precisa de ter um planeta habitável, né? Então, eles estão por aqui já muito preocupados conosco, né? Ajudando nesse processo aí
de passagem que não vai ser nada fácil, né? Mas a gente chega lá. Bom, é isso. Falei demais, né? Chega, Marcelo. Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Aproveitando a deixa que você falou, né? Você falou de forma humanoide, né? Esses Uhum. irmãozinhos talvez mais evoluídos que a gente, eu acredito que seja. Mas sobre nossos irmãozinhos que estão no mundo primitivo, a pergunta que eu tenho para fazer, Marcelo, é a seguinte: nós já estivemos no mundo primitivo? Sim, mas eu vou dar oportunidade para o Carlos. Ele está louco para falar sobre isso, né, Carlos? Vamos falar. Mas sim, já Obrigada. sim. Quando Deus cria, ele cria todo mundo de forma igual. Na Certo, sua criação, nós começamos sempre pelo primeiro mundo. certo, na escala evolutiva. Exatamente. Senão a gente, né, se ele criasse alguém já no mundo depois, é privilegiado, né? Entendi. Então, todos vão passar pelo mesmo processo. E aí, cada indivíduo, por isso que somos nós, indivíduos, que vamos fazer a Terra crescer. Certo. Enquanto eu não fizer a minha parte, enquanto eu não mudar, enquanto... Ficou sem som. Tá sem som. Está sem som? Eu tô Tá, ouvindo. sem som. Não, Eu tô ouvindo, Carlos. tá ouvindo? Alguém Eu mais também. não está ouvindo? Não, aqui tá saindo. Ô, Marli, eu acho que deve ser aí, porque os outros estão ouvindo. Agora Também não te ouço também. não te ouvo. Deve estar com problema de Conexão. conexão, provavelmente. Bom, aguardamos, né? Vamos aguardar. Margarida, Chico, tudo tranquilo? Tudo. Tudo tranquilo. Só um complemento. Ela Quando aí. a gente fala. Oh, desculpe que estava sem som e eu acabei perdendo a fala do Carlos. Mas eu não falei ainda. Eu esperei você voltar. Agora Nós você vai falar. esperamos Pode você. falar, Chico. Nós esperamos você, Marli. Desculpe. Pode falar, Chico. Não, só ia colocar um adendo. A gente está falando, a dona Marli citou, perguntou se a gente já esteve em mundos inferiores, ok? Sim. Em época diferente. Lá, certo. E até queria fazer a hora que você explicar, Carlos, até fazer um link com, por exemplo, os espíritos que a gente tem aqui, as pessoas, por exemplo, nos presídios, ou manicômios, ou enfim, por que tem tanta diferença entre pessoas, vamos comparar o Gandhi, né, e pessoas que estão, sei lá, na prisão por ter matado outras pessoas ou estuprado pessoas, enfim, fazendo crimes bárbaros, entendeu? Acho que tem um nexo nessa conversa que a gente está tendo. Vamos tentar falar assim. Deus cria todo mundo igual. Então, todos os espíritos foram criados da mesma forma. Cada um vai evoluir de acordo com a sua capacidade. Se ao invés de buscar Gandhi, quando ele evoluiu, ele buscou o quê? A sua perfeição moral. Quando você pega alguém que prefere o mundo material, o mundo do prazer, do dinheiro, do sexo, ele faz o quê? Ele vai roubar, ele vai matar para poder satisfazer a sua necessidade material. Então, todos nós, todos os espíritos criados, serão espíritos... Jesus disse assim, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. Todos nós seremos Jesus um dia, que é um espírito puro. Aí, cada um vai de acordo com a sua capacidade. Então, se eu fico mais relapso, estudo com vocês aqui, mas na hora de praticar não pratico, e vocês praticam, vocês vão na minha frente e eu fico para trás. Porque eu não estou praticando aquilo que nós estamos estudando.
Então, por que que Gandhi? Por que que Madre Teresa de Calcutá? Por que que Chico Xavier? Por que que Divaldo? Enfim, nós vamos citar vários espíritos. Alguns desses, se não todos, vieram com a missão de nos alavancar, de puxar a gente. Então, mas então já foram criados assim? Não, eles passaram por todo esse processo. Só que já chegaram num patamar diferente do nosso. Uhum. Então, o nível que eles estão hoje é maior que o nosso. Nós não podemos negar isso. E se a gente olhar para trás, nós vamos ter que estender a mão para alguém que está abaixo de nós, que é o que a gente precisa fazer. Nós, enquanto espíritos imortais, temos gente que tem um espírito abaixo e tem um espírito acima. Então, a gente dá a mão para quem está em cima e dá a mão para quem está embaixo, para que esse elo não quebre. Se nós que estamos começando, estamos estudando, estamos buscando aprendizado, estamos buscando dia a dia, se a gente não fizer a nossa parte, que é essa, o mundo inferior nós não vamos voltar. Nós estamos no mundo de expressão de prova, nós vamos continuar nele. Só que outros, pessoas que a gente ama, que a gente está aí do lado do nosso todo dia, se eles fazem, eles vão e nós ficamos. Para isso existe a reencarnação, né? Para isso existe a reencarnação, só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Esses dias atrás conversava com a minha esposa. Não sabemos quando que vai mudar para o mundo de regeneração. Pense que seja daqui a 1000 anos. Uhum. Nós não temos 10 reencarnações. Porque mesmo que vivêssemos 100 anos para dar as 10, nós temos o tempo de erraticidade. Será que nós vamos ter 5? Entendi. Então, nós precisamos começar agora. Se a gente falar assim, não, tem outra reencarnação, quando eu voltar eu vejo isso. Será que eu vou voltar? Será que não tem outros que estão precisando, que é só uma chegadinha e eles já vão? Então, Verdade. nós Sabe, Carlos, eu acho que na pergunta do Chico, vai ficar um pouquinho mais claro. Eu acho que o Chico quis dizer assim, não sei, eu acho que ele quis dizer assim, se entre nós ainda existe seres primitivos. Sim. O que acontece? Mundo primitivo vai ter gente primitiva. Não, aqui, nesse planeta, nesse mundo de prova e expiação. Já não é primitivo, é mundo de expiação. Tá, então nós... Ele sai do mundo existe primitivo e vem do mundo de espíritos... expiação de provas. Então, existe espírito mais evoluídos e menos evoluídos. É isso. Que são esses que você viu dos inferiores. Nós vamos estudar no livro dos Espíritos, eu não me lembro, lá para a questão 100, 120, não tenho certeza do número, que vai falar exatamente dos espíritos que estão não povoando a Terra, que são os espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos superiores. Tem as várias categorias de espíritos. E eles estão na Terra. Só que eles não são do mundo inferior, porque a Terra não é um mundo inferior. Não. Então, ele É o mundo de prova e expiação. Exatamente. Posso acrescentar? Pode, deve. Posso acrescentar uma coisinha? Dentro do que o Chico disse, ele perguntou por que a gente tem aquele que mata, estupra e tem um Gandhi. Por que a gente tem esse tipo de espírito aqui hoje? É isso, né, Chico? Na verdade, Sim. o que os espíritos dizem é o seguinte: a Terra ela está em transição, né? Então, o que está acontecendo agora? Está sendo dada as últimas chances para quem estava lá no plano espiritual. São espíritos difíceis, né? Que têm se comprometido muito, fazendo coisas não muito boas. Então, hoje, qual é o panorama da Terra hoje? Os melhores e os piores estão nascendo na Terra hoje. Por quê? Por que os piores? Porque é a última chance deles. Por que os melhores? Para ajudar os melhores, os piores. É exatamente isso. Percebeu, Chico? É uma alusão a... Posso estar falando besteira, mas o que eu imagino que seja um purgatório, né? Na Bíblia, que seja misturado, todo mundo misturado.
Bons e É, pessoal para frente, pessoal para trás. E aí, essa parte da erraticidade eu já não sabia, né? E eu imagino que se nós, ou a maioria, ou todos, né, não fizerem a missão que foi dada, eles vão reencarnar, mas não necessariamente nesse planeta, nesse plano, que seja. Vai para algum outro lugar, sim. certo? Em alguma determinada data ou época ou circunstância, não vai ter mais reencarnação. O espírito vai ser que deletado? Vai embora? Ah, mas não. Não. O espírito, ele é eterno, tá? O que vai Sim. mudar é a forma física e o perispírito. Ele vai se tornar cada vez mais depurada, mais fina, Porque, mais porque sutil. nesse conjunto tudo, né, Marcelo? Pelo que eu entendi, não importa se no mundo inferior, no mundo superior, no mundo de prova e expiação, no mundo regenerativo, haverá sempre o perispírito. Não é isso? Existem mundos muito mais superiores que é só o espírito, mas isso é, né? Bem longe da Aliás, nossa. não, muito longe. Esses espíritos nem estão presos a esses planetas, né? Uhum. Mas isso, né, é uma coisa ainda imaginável, é melhor a gente nem pensar É sobre muito isso. cedo para nós. Nós estamos começando É, ainda. A gente está no é, pré-primário. é. Não, eu falo dentro do nosso contexto. Mundo inferior, Até mundo. vai precisar do perispírito. O perispírito ele é o que molda. Sim, O corpo material é moldado em cima do perispírito. exatamente. Isso que eu estou falando. Haverá sempre o perispírito. Sim. Portanto, mesmo que não há como regredir, né? Pode a gente até ser enviado para outro lugar, mas haverá sempre o Existem perispírito. outros mundos de expiação e de provas, não só a Sim. Terra. Sim. Como que chama? Não sei. Então, nós vamos sempre estar transitando onde a gente tem capacidade. A gente não vai Conforme nosso adiantamento, né? Isso. Quando a gente está na escola, a gente repete o ano, não passa, né? Não aprovou, você não volta um ano, você fica parado. Você vai fazer aquele ano de novo. É a mesma Sim. coisa. Tá claro. Enquanto a gente claro. não crescer, não evoluir, a gente não sai, não vai. Uhum, Mas o mundo de expiação de provas, eu vou para outro planeta, eu vou continuar. uhum. Então, Exatamente. Bom, Margarida, quer falar nada, minha amiga? Não, estou a escutar, estou a escutar. Tá bom, então. Para ilustrar o que o Marcelo falou do livro do Evangelho, a primeira edição do Evangelho foi 15 de abril de 1864. Então, mostra que ele foi escrito para aquela época. Você precisa, algumas coisas, adaptar à nossa realidade. Uhum. Só para encerrar esse assunto, porque agora é o livro dos espíritos, né? Mas rapidinho. Segundo os espíritos, a gente não pode afirmar que isso é real, assim, com certeza absoluta, mas segundo a gente tem visto, aqueles espíritos mais rebeldes, os mais rebeldes, eles já estão migrando para outros lugares, tá? Eles já estão saindo da Terra, porque a Terra não comporta mais eles, né? Por causa dessa transição. Então a gente realmente, como o Carlos falou, a gente precisa fazer o nosso quinhão. E ajudar aqueles que estão ao nosso redor o máximo que a gente puder. Porque isso é o mais importante, na minha opinião, hoje. Bom, é isso aí. Isso é preocupante. Não, mas isso não é para que a gente fique com medo. Não é essa a questão. Mas aqui a gente tem a consciência da importância da nossa vida hoje. Ela é muito importante, extremamente importante. A gente não pode simplesmente desperdiçá-la, né, com coisas pequenas. É um momento muito importante, realmente. Bom, acho que é isso aí. Carlos, Vamos lá. fica à vontade, meu amigo. Vamos falar sobre... Hoje nós vamos começar as perguntas, né? Legal. Bacana. Muito bom. Vamos começar o livro primeiro, As Causas Primeiras. Isso. E Kardec, nós vamos falar sobre Deus hoje. Deus e o infinito. Então, a primeira pergunta que Kardec fez
não foi, né? Quem é Deus, mas o que é Deus? Margarida, você está com o livro? Tô. Está conseguindo? Você viu onde está, então? Opa, ótimo. Chico também? Beleza. Então, a pergunta não foi quem é, porque se fala quem é, personifica, não é? Deus é uma pessoa. Deus ou é mãe ou é pai. Quando Jesus fala Deus é pai, é uma forma, uma alusão de dizer que tem alguém que criou a gente. Porque, na verdade, ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por isso que é muito complicado você falar assim, eu tenho essa dificuldade quando eu ouço Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Quem tem mãe é Jesus. Deus, ele é o criador. Se ele tivesse mãe, tinha que ter sido criado. Então, ele não era criador. Então, Deus é a causa primeira. Tudo surge com Deus. É dali o pontapé inicial para ter esse multiverso que a gente tem. A gente não tem um universo, né? É um multiverso. A gente está falando aqui agora, há pouco, Sim. no estudo do Evangelho, dos mundos. A gente falou de outros mundos de expiação de provas. Na verdade, são mundos, são planetas, né? Porque o mundo quando você diz que é o mundo de expiação de provas, e a partir daí, dentro dele, você vai ter outros, por isso multiverso, outros universos onde você tem outros nomes. Que, por enquanto, a gente não sabe, mas pode ser que em algum momento a gente venha a saber. Então, Deus é ali, ele cria, é a inteligência suprema, não tem uma outra inteligência igual a dele. E quando Jesus diz assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial o é a perfeição relativa. Nós nunca seremos iguaizinhos a Deus. Porque Deus, se a gente for igualzinho a ele, a gente vai deixar ele, né, despurificado, né? A gente não vai ser igualzinho. A gente saiu dele, ele mostra o caminho, ele é aquele que deu o pontapé inicial e criou tudo o que existe. Então, por isso que não é quem é Deus, e sim o que é Deus. E aí nós vamos qualificar. Logo, logo, nós vamos falar também sobre os atributos de Deus. Nós vamos conhecer os atributos que tem essa divindade. A questão 2. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. A gente aprendeu na própria escola, né? Quando vai falar dos números infinitos, qual é o último número que a gente tem? Infinito. Você não sabe, não tem, então é infinito. Você não conhece este. Por isso que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É infinito. Aí, a terceira pergunta que Kardec faz, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Resposta dos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Dentro do Livro dos Espíritos, eu acho que ele fala de pobreza da nossa linguagem algumas vezes. Por quê? Nós temos uma dificuldade mesmo, né? De falar o que é algumas coisas, de comparar. Os próprios Espíritos, quando tem André Luiz, por exemplo, fazia umas comparações que às vezes a gente ficava meio... Por que ele fazia daquele jeito? Para não tumultuar. Então, pensa que o nosso lar, ele tem os cachorrinhos. Você vai pensar em quê? Nos cachorrinhos que nós temos aqui. Só que esse fato, a gente não tem a certeza de que é. Porque ele vem mostrar para a gente de um jeito que nós consigamos entender. É mais ou menos quando você vai contar uma história para os seus filhos. Você tem que trazer a linguagem para a idade deles. Senão, eles não entendem. Então, você vai trazer. E os espíritos fizeram isso com a gente. Que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Ou seja, tudo aquilo que a gente está tentando descobrir. Como que é o mundo puro? Como que vai ser o mundo lá quando a gente for espírito puro? Hoje a gente não consegue. Nós não temos essa condição de saber. Por quê? Porque ainda estamos longe disso.
E não tem a necessidade, nós não passamos ainda. É como um aluno que está no 9º ano querer saber uma matéria que está na universidade. Estamos falando de pessoas normais, né? Você vai pegar aqueles que já vieram com uma reencarnação bem de aprendizado antes da hora, ele está sabendo, mas nós estamos falando normal, do que acontece normalmente. E aí, Kardec complementa. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar um atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Algum complemento, pessoal, nessas 3 perguntas? Desculpa. Para mim está claro. Chico, Para Marcelo, mim está Margarida? claro, Carlos. Não, acho que nem tem muito o que falar, né? É uma ideia muito. Para nós ainda é uma ideia muito abstrata, né? Mas é real, né? Sim, é um fato, mas para nossa inferioridade é muito abstrato ainda. É porque sai para fora da sua casa. Você já tem Deus dentro da sua casa também, mas fora dela você já vê a natureza, já tem Deus. Sim. Então, O ar que respiramos, né, Carlos? Exato. Aqui dentro, cada um da sua casa aqui, nós já estamos com ele. Então, é difícil você dizer, por isso que não dá para personificar Deus. Deus não é uma pessoa. Jesus, quando esteve aqui, veio e reencarnou. Então, Jesus esteve entre nós como um indivíduo, como um irmão nosso. Ele fez as suas pregações, ele fez o seu caminho, deu o exemplo para nós. Então, Jesus teve um corpo como o nosso. Agora, Deus é o Pai, é o Criador. Ele está acima de todos nós, independente de qualquer situação. Ele é aquele que veio e criou. Desde lá, é ele quem cria tudo. Isso me lembra uma passagem bíblica que Moisés pede para ver Deus. E Deus fala que não seria possível, né? Tamanho seria a energia, não sei. Vocês lembram disso? Na verdade, não. Não. A Moisés pede, quando ele sobe lá no monte, ele pede, sim, que gostaria de ver Deus. Então, lhe é negado isso, porque eu acredito, né, que estava além, muito além ainda está muito além daquilo que a gente possa imaginar. Olha, eu acho que para que as pessoas pudessem entender, eu não sei nem qual palavra utilizar, mas vamos lá, né? Vamos utilizar o que a gente tem. Para a gente entender o que é Deus, a gente tinha que entender, para começo de conversa, a dimensão do universo, né? Mas como o Carlos falou com muita propriedade, hoje a gente sabe que é multiverso, né? É uma coisa assim. Conhecer o universo, ele está expandindo cada vez mais. Sim, mas é o que é o que eu sempre falo, que Kardec diz, né? Acompanhar a ciência. Então, pelo que nós sabemos através da ciência hoje, né? É muito grande. É uma coisa assim. Só a nossa galáxia, né? Nossa galáxia, Via Láctea, ela tem cerca de 100, para a gente atravessar ela de um lugar a outro, ela é uma espiral, né? Nossa galáxia ela é uma espiral. Para a gente ir de uma ponta a outra, são 120 mil anos, né? Viajando à velocidade da luz. Ou seja, é uma coisa inimaginável. E sabendo que a nossa galáxia tem milhões de estrelas e que o universo tem bilhões de galáxias, não são milhões, não, são bilhões de galáxias. Então é uma coisa assim inimaginável. Então eu já parei para tentar entender a ideia de Deus. Eu já me conformei com a minha pequenez.
o meu tamanhozinho insignificante. Eu só vejo que é maravilhoso, mas eu não tenho capacidade nem de chegar perto na ideia do que seja Deus. Eu poderia dizer assim que Deus é você, é a natureza, é o mundo, é o Então, arco-íris. o livro dos Espíritos vai responder essa pergunta. É tomar o efeito pela causa, certo, Carlos? Sim. Não é bem assim. Não, não é bem assim. Não, nós somos a sua criação. Nós não somos Certo, ele. É diferente. tá bom. Ô, Carlos, você quer ir Ótimo. adiante, meu amigo? Então, podemos parar aqui. Vamos ficar com as 3 Ah, primeiras. ok, essa é uma questão bastante, né, complexa, né? Para a gente ficar pensando, né? Sim. Mas Chico tá muito quieto. O Chico não é quieto assim, não, viu? Ele gosta de falar. Absorvendo, observando, ouvindo, absorvendo. Margarida? Eu estou igual ao Chico. Ah, meu Deus, tá. Ok, mais alguma afirmação? Carlos, Marli? Não, Não, tranquilo. eu estou contente de saber que Deus existe. Ah, sim. Se a gente existe, então ele existe, com certeza. Tá. Só que inimaginável, né? Se a gente pensar, a gente vai ficar louco. Bom, então vamos. Sou eu quem faz a encerramento, né? O encerramento, correto? Isso. Certo. Então, se vocês me permitem, eu vou encerrar a reunião. Tudo bem? Podemos encerrar? Uhum. Tá. Então vamos nos sintonizar com. Vamos acalmar nossos corações e agradecer por este momento único, essa felicidade de podermos discutir, de conhecer, aprender. E por isso te agradecemos demais, Senhor. Pedimos a Jesus, nosso Mestre Maior, a proteção para nós mesmos, para os nossos familiares, nossos lares, nossos amigos. Pedimos a proteção, uma fagulha dessa luz, desse amor, àqueles que estão na rua, sem um lar, as crianças que não têm um pai, uma mãe, aqueles idosos que estão sozinhos, solitários no fim da vida, sem um carinho, sem alguém para conversar, aqueles que estão doentes nos hospitais, em doenças terminais, aguardando o seu momento da passagem, que os bons espíritos possam ajudá-los nesse momento difícil. Pedimos também àqueles que se encontram nas prisões, que eles possam aproveitar esse momento de reclusão para que possam pensar na sua vida, para modificá-la. Aos espíritos que ainda se comprazem no mal, tentando prejudicar a nós, aos nossos irmãos, que eles possam compreender que não fazem mal a nós, mas a si mesmos. E aí acabam atrapalhando a sua evolução, o seu futuro. Pedimos ao mundo onde moramos, onde os nossos amigos moram, aos lugares onde haja guerra, que a tua luz, Senhor, possa pacificá-los, que teu amor possa torná-los cientes de que todos somos iguais perante Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações,
mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, É isso aí. Bom, só pedir para vocês, terça-feira o Parma interna, quarta-feira ele vai passar pela cirurgia do retirar do tumor, né, da cabeça. Então, eu queria muito, se vocês pudessem, estar mandando boas vibrações, para que a gente possa receber lá em Ribeirão, né, os benfeitores, poder estar presentes, nosso irmão Bezerra de Menezes. E vamos à luta. De novo. sim, com certeza. Com certeza. Estaremos em contato. Sim. Que assim seja. Conte conosco. Gratidão. Sempre. Gratidão. Sempre. Então, para a próxima domingo, para a nossa próxima reunião, sou eu quem lê o livro do Evangelho, certo? Sim. Certo, Marli? Marli é mais organizado que eu. O Marcelo vai no Evangelho, eu no Livro dos Espíritos e o Carlos encerramento. Isso. Yes. Ok? Olha, o Carlos deixou mais difícil para mim. A gente faz juntos. Sim, Não, a sim. gente comenta, a gente aprende junto. Sim, com certeza. Somos todos irmãos, então nós estamos aqui para nos ajudar. Então, Sim, cada com um certeza. vai contar com o outro, com certeza. Tá? Sempre. Bom, gente, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Marli, fique tranquila. Estaremos orando, né? Vai dar tudo certo. Gratidão. Tá? Tchau, gente. Muito, muito obrigado por tudo. Boa semana e Deus Carlos, até abençoe. amanhã. Até amanhã. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Boa semana. pessoal. Semana. Beijos a Portugal. Beijos. Beijos. Beijo.